Hoje vamos falar aqui, né, sobre os traumas da infância e libertando-se desse passado. Quando se trata, né, da constelação sistêmica, de todo esse contexto robusto que a gente traz na nossa vida, a gente, querendo ou não, nós somos todos compostos de histórias. Temos a nossa história de vida, nós temos a história dos nossos pais, nós temos a história do caminho que nós trilhamos na nossa vida para chegar aqui hoje, todos lindos, maravilhosos, né? Só que tem muitos pontos da nossa vida que a gente deixa passar por despercebido. E mal as pessoas percebem, escuta isso. É importante você saber, porque para você que é terapeuta, para você que é constelador, você vai conseguir ajudar essas pessoas a identificar isso, né? E tudo que nós somos hoje na nossa vida, nessa fase adulta que nos encontramos, somos o reflexo do nosso passado. Nós somos o reflexo da nossa infância. Então, por exemplo, às vezes a gente não consegue compreender por que uma pessoa, quando ela vai responder outra, de repente ela é tão rude. Ou por que outras pessoas são mais carinhosas. Aí você olha e fala, caraca, que tanto de gente diferente nesse mundo, né? E é isso que torna as pessoas incríveis, né? Cada uma da sua forma, mas juntos conseguindo dar um próximo passo para o novo. Só que o que está compondo essas pessoas? Toda essa história de vida. Então, por exemplo, geralmente a gente tem mania de falar, porque foi um trauma da minha infância. Porque meu pai, porque a minha mãe, porque, nossa, eu não conheci meus pais, porque assim. Então a gente acaba trazendo uma certa lamentação do nosso passado. E mal a gente percebe que devido a isso, o que vai acontecer dentro de nós? A gente quer negar aquilo que vai realmente nos trazer força para a fase adulta. Então vamos supor, você vai falar, Pri, mas será que realmente é assim que funciona na nossa vida? Claro que é. Porque quando nós somos criança, nós estamos criando o quê, gente? A nossa visão de mundo. Quem eu sou, o que eu faço da minha vida. Então olha só, o que você está passando hoje na sua vida? Qual é o problema que você está enfrentando ou o desafio que você está enfrentando nesse exato momento? Por exemplo, às vezes você vai me falar, Pri, a minha questão é financeira, a minha questão é profissional, a minha questão é amorosa. Mas quando a gente vai fazer toda uma investigação sistêmica, a gente começa a perceber um monte de coisas. Claro que eu vou pontuar aqui algumas, né? Não dá para eu falar tudo, mas, por exemplo, a gente consegue identificar questões do nosso passado. Então, por exemplo, se você está com algum problema hoje na família, conflito às vezes com o irmão, às vezes com dinheiro, às vezes com o trabalho, às vezes com relacionamento amoroso, sei lá qual seja. Na hora que você começar a perceber, eu vou te fazer uma pergunta que vai te fazer refletir. Como que era a questão, os seus pais, em questão a esse conflito que você está vivenciando hoje? Porque esses traumas do passado é o que fica registrado na nossa mente. Então vamos supor, nossa, quase que eu derrubo minha taça. Então vamos supor, quando a gente chega, eu gosto, né, de mostrar meus bonequinhos, mas é que fica mais fácil para vocês conseguirem gravar na mente de vocês. Então olha só, vamos supor aqui, você vem toda linda, todo lindo, maravilhoso, maravilhosa, né? Tá a mãe, tá o pai aqui, bonitinho. E aí você vem e nasce dentro desse campo sistêmico, certo? Dentro do seu sistema familiar. O que é importante a gente saber desse campo sistêmico é que ele já tem, é como se fosse uma maquete pré-moldada. Entendeu? Alguém aqui já brincou de Lego quando era criança? Eu não sei se vocês já brincaram, né? Mas eu brinquei bastante. Então, às vezes a gente recebia umas plaquinhas que elas já vinham pré-moldadas, tipo como construir uma casinha. Então, a base dela já estava pronta. E a gente tinha que construir os Legos ali para poder subir a casinha, certo? E da mesma forma somos nós quando entramos nesse campo sistêmico.
Já existe essa maquete pré-moldada. Só que aí cabe a nós fazer o quê? A gente construir da nossa forma. Então vamos supor, dentro dessa maquete pré-moldada, vamos supor assim que é uma cidade onde tem ruas, onde tem muros, aonde nós vamos construir as casinhas. Isso já está pré-estabelecido no nosso campo, tá? E qual é a nossa função dentro do campo? Fazer diferente daquilo que foi. Só que é nesse ponto que a gente acaba entrando num atrito ou num conflito. Porque, por exemplo, vamos supor que dentro desse campo existe aqui uma barreira. Sabe aquelas ruas sem saídas? Um exemplo. Então, eles começaram a construir, né, essa maquete que chegou num lugar que, tipo, não deu certo. É necessário fazer o quê? Abrir um novo caminho. Só que aí, vamos supor um exemplo, tá? Vamos colocar aqui uma questão financeira. Isso daqui se tornou uma barreira para um. Aí, o que aconteceu? Ao invés da pessoa conseguir fazer uma coisa diferente aqui, nesse ponto, que acaba sendo a questão de origem, começou a chegar outro. Então, chega outro aqui, esbarrou aqui, parou aqui. Chega outro aqui, vem e esbarra aqui. Até que chega um bonito ou uma bonita, um lindo, um maravilhoso, uma linda, uma maravilhosa. E chega no mesmo lugar. Eu coloquei pequenininho porque nós, dentro do nosso campo sistêmico, a gente é pequeno mesmo, tá? Não que a gente seja uma criança, mas nós somos menores. Então, vamos colocar um adulto aqui. Pronto. Vamos colocar nós aqui, adultos, pronto. Mas nós somos pequenos. Chega num ponto que a gente pega e faz o quê? A gente entra nessa mesma fila, ao invés da gente conseguir olhar e falar assim, olha, eu sinto muito que esse lugar aqui tá parado, tá? Eu sinto muito, olha, esse lugar tá parado, tá difícil, a fila precisa andar, aqui precisa fluir, gente. Aí o que vai acontecer? A gente esbarra aqui nesse muro, tá? Vamos supor, questão de dinheiro. E o que a gente faz? Ao invés da gente falar assim, olha, eu vou... Sabe esse negócio que vocês trouxeram já construído? Eu não posso mais ficar com isso, porque isso é antigo, isso é uma coisa que deu certo pra vocês. A partir de hoje eu vou fazer diferente. Ao invés da gente fazer isso, a gente entra na fila e fica aqui, entrando nesse emaranhado e fica pesado, parece que tá apertado. É por isso que muitas pessoas falam assim, gente, eu tô com uma sensação que tá apertado, que eu tô sufocado, que tá assim difícil, que eu preciso colocar mais força, eu tenho que triplicar a força para algo que seria muito mais simples. Por quê? Você não tá fazendo isso aqui dentro dos conformes das leis sistêmicas, você quer ir nos trancos e barrancos. E aqui começa a fazer o quê? Às vezes você consegue sim dar um próximo passo. Só que ao mesmo tempo, se a gente está inconsciente dessas leis sistêmicas, a gente dá esse próximo passo, só que ao mesmo tempo lá na frente aparece uma outra barreira. E lá vai nós novamente esforçar para querer derrubar isso. E qual é o segredo disso tudo, né? Dessa maquete pré-moldada? É que nós podemos construir algo novo. Eles ficaram parados aqui, tá tudo certo. Então, ao invés de eu querer entrar nessa fila, eu posso construir a partir daqui desse lugar, respeitando a história deles como foi aqui, mas do lado eu consigo abrir uma porta, eu consigo abrir um portal por aqui onde eu consiga passar. Conseguiram entender? Então, nessas maquetes pré-moldadas, não significa que a gente tem que fazer idêntico àquilo como foi. Por quê? Para cada pessoa é de uma forma. Da mesma forma, quando você vai, um exemplo, né? Quando vai construir uma casa, em alguns lugares, em alguns países, a casa deve ser feita com, vamos supor, gesso, né? Eles colocam enchimento por causa das tempestades, daquilo como foi em tal lugar, por causa do tempo. Aí você olha aqui no Brasil, você fala, as casas mais fortalecidas, elas são feitas de laje, elas são feitas, né, de tijolos. Só que assim, dessa mesma forma, a gente não pode colocar lá em outro país, porque lá tem vendaval, lá tem furacão, lá tem não sei o que. Faz sentido?
Da mesma forma acontece quando a gente vai nascendo, a gente vai evoluindo. Nós podemos construir de uma nova forma. Por quê? Aqui eles foram mudando de lugares, eles foram fazendo novas formas a partir deles. E nós temos o nosso momento de fazer diferente. Agora, se eu permaneço a todo momento lamentando, chateado, carregando aquelas mágoas do passado, do como foi, eu ainda continuo carregando esses traumas na minha vida. Eu não consigo fazer diferente. É como se eu quisesse colocar aqui no agora, nesse exato local que eu estou, uma casa que não vai ter sustentação para dar sequência de uma forma aonde eu vou me sentir seguro. Então, ou seja, enquanto você não olhar para esses traumas da infância, isso vai continuar refletindo na sua vida hoje. Entende? Por exemplo, é aonde muitos de nós ainda estamos posicionados como crianças dentro de um sistema familiar. Porque a gente ainda busca exigir algo da mãe, busca exigir algo do pai, busca exigir que tudo daquilo do passado fosse diferente. Mas vamos cair na realidade, porque é isso que a constelação nos traz? Qual é a realidade? Porque o que é o que a constelação nos traz? Que não tem como a gente mudar o nosso passado. Não tem. Eu vou ficar brigando com a minha mãe, que eu queria que ela fosse diferente, vou continuar brigando com o meu pai, que eu queria que ele fosse diferente, eu vou continuar brigando que o meu passado fosse diferente? Eu posso brigar, lógico que eu posso. Mas eu não vou conseguir voltar no passado e fazer isso diferente. Mas, presta atenção nisso. Eu posso fazer diferente a partir de agora. Ontem eu ainda utilizei, uma história minha. Então, olha só. Na minha vida, quando eu era criança, nossa, eu não conseguia entender, sabe? Tipo, deixa eu ser bem sincera aqui com vocês. Eu tinha muita dificuldade em sentar e estudar. Por isso que hoje as pessoas perguntam, Pri, esse negócio de TDAH, esse negócio de DDA, esse negócio de não conseguir estudar, eu já passei por isso. E às vezes, assim, a minha mãe, ela tinha muita paciência. Só que ao mesmo tempo que ela tinha paciência, às vezes ela brigava comigo, às vezes dava chinelada, às vezes dava cintada. Vai estudar, vai, sabe? E eu era criança, mas é isso que eu falo. Eu cresci sentindo um ódio, raiva da minha mãe, raiva de estudar, raiva de um monte de coisa. Hoje é até engraçado, Porque hoje as pessoas aqui em casa me olham e me vê lendo o livro o dia inteiro. É livro atrás de livro, termina um livro, eu abro outro, e aí termina aquele, eu leio o outro. Eu falo, nossa. E eu gosto, eu amo ler livro, eu amo livro, gente. Aí o meu pai e minha mãe, eles dão muita risada. Eles falam, Priscila, quem diria que você que dava tanto trabalho na escola, você estuda hoje desse tanto. Tudo que você não estudou é o que você estuda hoje. Olha isso, E aí, o que aconteceu? Quando eu era criança, eu tinha registrado todas essas mágoas dentro de mim. Eu tinha uma raiva, sabe, da minha mãe. E eu, sabe, de uma forma inconsciente, aquela foi a maquete que eu tinha recebido. E de uma forma inconsciente, quando eu descobri que eu estava grávida, eu pensava, nossa, meu Deus, eu vou ser muito brava, eu vou ser muito, sim, em cima da nossa filha, sabe, tipo, parecia que tinha uma raiva dentro de mim que eu não entendia. Eu falava, gente, pra que isso? Eu não preciso disso. Até que eu descobri a constelação sistêmica. E aí eu comecei a compreender, caraca, minha mãe me entregou aquilo que ela também recebeu, mas ela me entregou de uma forma mais leve do que foi no passado. Quem estava aqui comigo, eu não sei se foi ontem, se foi antes de ontem, a Maria Augusta, nossa filha, estava aqui. Eu ainda perguntei, falei, filha, mamãe é muito brava? Ela, não. Mamãe te bate? Ela, não, mamãe conversa. Por quê? Eu escolhi fazer diferente.
Até a minha mãe olhava e falava, nossa, olha, Pri, eu não sabia, sabe, como que eu poderia proceder, porque foi assim que eu tinha aprendido. É claro, gente, eu não tenho nem que exigir isso da minha mãe. Dentro de tudo aquilo que ela trouxe, ela fez o melhor. E eu registrei dentro de mim aquilo que eu quis. Eu era criança naquela época, eu não entendia. Mas hoje eu sou adulta. Eu posso escolher fazer diferente. Eu preciso fazer da mesma forma como foi? Não preciso. Aquela foi a maquete que foi apresentada pra mim, mas tinha um muro ali que eu falava, nossa, eu posso fazer diferente aqui nesse muro. Sabe, eu posso abrir o portal aqui e falar, nossa, deixa eu atravessar esse portal que, nossa, aqui, olha, ficou mais leve, ficou mais fácil. Antes de ontem, obrigada, gente, é porque, nossa, eu perco noção de tempo, de espaço, de dimensão, sabe? Eu sou assim mesmo. Então, os traumas do nosso passado, eles não estão aí para te fazer olhar para isso e querer lamentar. Esses dias atrás, eu sempre posto, né, vídeos no YouTube, eu sempre posto, vixe, eu falei aqui, pode ser que o Instagram me derrube, mas enfim, se me derrubar, vocês encaminham de novo, aperta aqui, encaminha para todo mundo para ajudar a voltar, né? Mas enfim, lá na rede vizinha, né, eu sempre posto vídeos para poder contribuir, para que vocês girem essa chave e falem, cara, existe sim uma forma de fazer diferente daquilo que foi. E aí tem pessoas que às vezes chegam, assistem os vídeos e falam, ai, agora eu tô me sentindo um lixo, porque eu só errei. Gente, não é isso. É mostrar realmente, sim, você errou e você pode fazer diferente. Olha que beleza. Então, tudo é uma questão de escolha na nossa vida. O que você está escolhendo hoje? Você está escolhendo viver naqueles traumas do passado ou você está escolhendo fazer diferente? O novo é isso. O novo é um convite pra gente. Isso é o que o mundo está exigindo de nós. O novo, vamos mudar. Vamos fazer diferente. A minha mãe teve uma infância difícil, porém ela repetiu os padrões e hoje estou afastada dela. Isso custou um preço muito alto para tua mãe, custou um preço muito alto para você. E com certeza não era isso que você queria, não era isso que de repente a tua mãe queria, né? Isso, gente, é questão de escolha. Ou a gente escolhe ficar lamentando, ou a gente escolhe fazer diferente. Ok, eu errei. Ah lá, ó. Eu também bati no meu filho até que um dia me doeu ao perceber a dor da minha mãe, da minha sogra, que me chamaram à consciência. Eu repeti o padrão de comportamento do meu pai. Gente, deixa eu contar uma história pra vocês. Meu pai, ele é de origem japonesa, né? Alguns aqui sabem, alguns não, mas enfim, eu sou descendente de japonês, né? Por causa do meu pai. E para quem não sabe, os japoneses sempre foram educados de uma forma bem rigorosa. Só que no caso do meu pai, o meu pai apanhava muito quando era criança. Cara, o meu pai, a história de vida dele é assim, você olha e você fala, nossa, eu olho como filha, assim, eu falo, cara, eu nunca conseguiria ter passado por isso, igual meu pai passou. Meu pai é muito forte, ele é forte pra caramba, sabe? Porque eu olho e falo, caraca, meu pai, quando meus avós vieram do Japão, eles não tinham casas, né? Então, eles receberam um pedaço de terra e como eles não tinham casa, eles construíram de pau a pique. Olha isso. Meu pai, ele viveu numa casa de pau a pique. Ele, os meus tios todos, que estão todos vivos, graças a Deus, e sãos para falar aqui para vocês. Só que de todos esses filhos, o meu pai, ele sempre teve um espírito mais rebelde, sabe? Do tipo, eu quero fazer diferente, eu sou curioso, eu quero, né? Aquelas crianças curiosas. E o meu avô, meu Dichan, ele não tinha muita paciência. E o meu Dichan batia muito no meu pai. Batia muito. Meu pai, assim, fala assim, nossa, em algum momento eu achava que meu pai me odiava, porque o tanto que eu apanhei dele. Uma vez, o meu pai era criança, devia ter uns 3 anos de idade, e a minha avó tinha acabado de ganhar a minha tia, né? E o meu pai era pequenininho. E ele chegou e falou, e viu a minha tia mamando, né, no peito da minha batiã,
e falou assim, não, é meu lugar. Olha isso, né? Meu lugar. E aí ele fez assim, né? Porque a criança fez assim para querer bater no neném, que era minha tia. E tava errado. Só que o meu Dichan, ele não tinha noção de força. O que ele fez? Ele foi, catou meu pai assim, ó, e começou a rodopiar ele, batia e chutava, sabe? E meu pai falou que essa memória ficou registrada durante muitos anos na vida dele. Muitos anos. E ali, meu pai não entendia o porquê que meu avô tinha tanta agressividade assim dentro dele. O tempo passou, meu pai foi crescendo, até que ele se casou com a minha mãe, dentro de muita dificuldade também, porque a família da minha mãe, tinha parte da minha família que não aceitava que o meu pai e minha mãe se casassem, porque meu pai era uma pessoa muito de comprar a briga dos outros, sabe? De querer ser o salvador da vida de todo mundo e se ferrava, se dava mal, porque só ele levava a culpa no final, sabe? Mas enfim, eles tinham o motivo deles, né? E aí meu pai cresceu, casou com a minha mãe, eles tiveram a Policênia, que é a minha irmã mais velha, que é deficiente auditiva, e depois tiveram a Poliana. E depois, né, eu vim. Só sei que assim, nesse meio tempo, eu acho que eu era bebezinha, não sei. A Poliana, uma vez a gente sentou para conversar. E a Poliana remeteu a uma história. Olha o momento de cura da nossa família. Isso eu quero compartilhar muito com você, para você ver o quanto a constelação sistêmica, ela traz essa possibilidade da gente ter consciência e a gente conseguir mudar a partir do agora. Aquele negócio pra gente não esperar as pessoas irem embora, pra gente conseguir fazer diferente, sabe? A Poliana se recordou de um momento que ela era criança e o meu pai tinha um estúdio fotográfico. E a Poliana, a nossa cidade é muito pequena, ela sabia como atravessava a rua, só que ela tinha uns 3, 4 anos. Olha isso, a repetição, gente. Ela foi pra casa de alguém, de algum amiguinho, brincar. E ela não avisou ninguém, porque era criança, não tinha nem noção que poderia ser perigoso, né? Que alguém poderia roubar, né? Tipo, não tem essa malícia. E o meu Dichan morava no fundo do estúdio, sabe? Tinha uma casinha no fundo que o meu pai organizou lá pro meu Dichan morar lá. Uma casinha bem pequenininha que tinha um quarto, tinha lá um banheiro, tinha uma cozinha. Era o suficiente, né? Meu avô falava, isso é o suficiente pra mim. E aí, a Poliana saiu e todo mundo desesperado atrás dela. Até que aí, a Poliana ficou o dia inteiro na casa do amiguinho dela. E quando chegou, o meu pai, a minha mãe, o meu Dichan, estavam desesperados atrás dela. Na hora que o meu pai viu a Poli, isso a Poliana contando, e nós 3 sentados conversando, né, dessa história. A Poliana falou assim, pai, quando o senhor me viu, o senhor lembra o que o senhor me fez? O senhor me pegou, sabe, com aquela ira. Sabe aquela ira? É a ira inconsciente. Catou ela pelos braços e colocou em cima do balcão. Que na época meus pais não tinham dinheiro. E eles montaram o balcão do estúdio fotográfico de bambu. Que meu pai mesmo havia construído. Colocou ela sentadinha lá em cima e ele levantou a mão para bater nela. Nossa, olha isso, gente. Isso foi uma cura muito profunda. Nessa hora que ele levantou a mão para bater nela, meu pai é adulto. Não tinha nem noção do que estava fazendo ali, porque ele também aprendeu assim. O meu Dichan veio e segurou no braço dele e falou assim, você não encosta o dedo nela. Nesse momento, meu pai olhou para ele e falou assim, como assim, pai? Ele falou assim, você não precisa fazer igual eu fiz com você. Gente, eu fico emocionada. Porque o meu Dichan, naquele momento, ele trouxe... Nossa, eu tô emocionada. Trouxe uma cura muito grande pro nosso campo sistêmico. E o meu pai não bateu na Poliana.
E eu posso falar pra vocês, meu pai nunca me bateu. E o meu pai tinha todos os motivos para ser o cara mais revoltado do mundo. Naquele momento que a Poliana lembrou disso, porque o meu pai estava lamentando, ouve isso, meu pai estava lamentando, falando, nossa, eu devia ter sido um bom pai. Eu falei, pai, para com isso, que jeito que o senhor nunca foi um bom pai? Ele, porque eu não ficava em casa, eu tinha que trabalhar o dia inteiro e não sei o que. A Poliana lembrou ele nesse ponto. Meu pai sempre teve todos os motivos para ser a pessoa mais cruel do mundo. Mas ele escolheu fazer diferente. E ao mesmo momento, na hora que isso aconteceu, mais uma vez meu pai olhou e falou, nossa, mais uma vez eu aprendi com meu pai. A gente consegue entender, gente, só quando a gente tá mais adulto. Só quando a gente tem amadurecimento espiritual. Que a gente vai realmente conseguir dar um passo diferente na nossa vida. Mas tudo é questão de escolha. E o que você está escolhendo para você hoje? Continuar arrastando aqueles traumas do passado e utilizando aquilo como desculpa para continuar trazendo essa dor e adoecendo ainda mais o campo sistêmico? Ou você escolhe fazer tudo diferente? Tomar tudo isso como uma fonte de força da tua origem. Reconhecer que sim, foi assim que aconteceu com eles. E fazer diferente a partir de hoje, de agora, com as próximas gerações. É sempre sobre isso. A constelação sistêmica, gente, ela traz, sim, uma cura dos relacionamentos, uma cura de mágoas. E essas mágoas, se a gente não olha para isso, a gente pode, sim, desenvolver uma doença. Hoje eu tive um relato lindo de uma estrela minha, a Ediene. E que se ela me permitir, ela me permitiu. Ela falou assim que ela passou por um processo de câncer de mama. Ela passou por todo o processo arrastando mágoas, tristezas. E ela falou assim que ela arrastava mágoas, tristezas, tudo relacionado a esse feminino, a esse clã familiar feminino. Vivendo no meio de pessoas que sim, tinham esses traços narcisistas, traços de todos os tipos. E aí depois, ela tinha uma porcentagem desse câncer voltar no seio dela. E aí ela pegou e olhou e falou assim, Priscila, só na constelação. Ela falou assim, eu já entendi bastante coisa, que eu entendi também que foi tudo um processo de aprendizagem. Mas foi na constelação que eu realmente consegui libertar aquela dor, aquele rancor, aquele 1% de chance que o câncer ainda estava para voltar em mim. Isso é profundo, isso não é, gente? Câncer de mama está relacionado a essa dor, relacionado às mulheres de um clã familiar. A gente tem escolhas, a gente tem recursos hoje, todos os tipos de recursos, para a gente poder fazer diferente, para a gente poder trazer uma cura para o nosso campo sistêmico, para a gente trazer essa mudança que o mundo está exigindo de nós. Até quando as pessoas vão continuar querendo arrastar aquele
saco cheio de dor, de trauma, de drama, de rancor, de mágoa do passado para o presente. Eu escolho fazer a diferença. Ser a diferença. É ser a diferença. Sobre a gente ser, né, essa diferença, é realmente olhar para esse tesouro que tem dentro de nós. Esse baú cheio, repleto de tesouro. E esse tesouro está onde? Nas nossas origens, na nossa ancestralidade. E a gente pode escolher agora. Eu serei o baú de tesouro? Ou eu serei o peão do baú? Que vai ficar tocando de roda.